Todas as vezes que me perguntaram a minha opinião sobre a cirurgia bariátrica, eu sempre fui muito enfático. É uma coisa de quem não tem disciplina, é coisa de gente preguiçosa, é coisa de gente que busca atalho. E o meu raciocínio por trás disso era muito simples. Se tinha gente que conseguia emagrecer com dieta e treino, então por que que outros não conseguiam? Então, para mim, esses outros que não conseguiam, buscavam a cirurgia bariátrica por ser mais fácil. E esse era o meu pensamento. Conseguiu bem, não conseguiu, acabou. Mas esse pensamento só durou até eu chegar nos 170 quilos. Eu cheguei nesse peso com risco de infarto, de AVC, de complicações por diabetes, porque a minha família toda tem esse problema. Não que todos sejam obesos, mas todos já têm esse problema geneticamente. Eu estava, não conseguia dormir direito, estava acordando 7 vezes na noite, e eu passava, como eu trabalhava sentado, passava o dia sentado, no final do dia estava cheio de dores, precisava viver tomando remédio, além de inúmeras crises de enxaqueca. Foi então que esse pensamento mudou. Quando eu conheci minha esposa, ela já tinha feito a cirurgia bariátrica, ela saiu de 100 quilos para 60 quilos, perdeu 38, quase 40 quilos. E o que me intrigava é porque eu via como ela vivia bem. Porque para mim, a pessoa que fazia bariátrica, ela depois vivia cheia de limitação, vivia restrita, e não era verdade. Eu via a qualidade. Minha esposa conseguia comer uma fatia de pizza e ficar satisfeita, enquanto eu precisava comer as outras 7 que a gente pedia. E, em contrapartida, ela treinava, tinha uma rotina boa, tinha uma vida leve. E eu tentava acompanhar essa vida leve, fazendo as marmitinhas, treinando junto com ela. Mas tudo que eu conseguia perder era 3, 4, 5 quilos no mês, que bastava uma semana fora do ritmo e já voltava tudo de novo. Então eu cheguei num ponto em que a dieta e treino ela precisava ser muito rígida para ter um pequeno resultado, e esse pequeno resultado precisava ser levado por um longo tempo. E foi aí que começaram a surgir os problemas. Eu já não queria sair de casa, porque nenhuma roupa me servia, eu me sentia mal. Eu sentava nas cadeiras, as cadeiras quebravam, abriam as pernas assim. Eu não me olhava no espelho, eu não me via muito grande, mas ao mesmo tempo eu sabia que eu não estava bem, então me olhava no espelho, eu não tinha nenhuma vontade de me arrumar, nenhuma vontade de me vestir, então eu sempre estava vestido de qualquer maneira. E quando eu decidi fazer a cirurgia bariátrica, eu pesquisei bastante, fiz bastante estudo aqui no YouTube, fiz bastante pesquisa em sites, em artigos médicos, tudo aquilo que eu precisava fazer antes e depois da cirurgia, e eu estava muito decidido. Foram 6 meses em silêncio, pesquisando, de quando eu pensei até realmente fazer a cirurgia. Essa foto que vai aparecer aqui na tela, ela é de uma semana antes da cirurgia, eu estava com 169 quilos, e eu cheguei para fazer a cirurgia no dia 12 de junho, com 170 quilos. De lá para cá, já foram 60 quilos, hoje é dia 21 de agosto de 2026, eu já perdi 60 quilos, e eu estou na segunda fase, que é a de realmente agora ir para os últimos quilos, que é mais um ano em que a gente vai perder os últimos quilos comuns de uma cirurgia bariátrica. São mais ou menos 2 anos de perda acentuada. E essa segunda fase, ela requer um pouco mais de esforço, requer um pouco mais de cuidado. E bom, porque eu resolvi gravar esse vídeo? Porque talvez alguém esteja procurando, assim como eu já procurei, e ache apenas opiniões superficiais, opiniões que falem um pouco mais do corpo, de quão foi difícil. E a verdade é que sim, não é fácil. Tudo aquilo que eu achava, tudo aquilo que eu acreditava que uma pessoa não tinha, e por isso ela ia procurar a cirurgia bariátrica, é totalmente o inverso, porque você precisa sim, logo após a cirurgia, ser disciplinado, você precisa ter autocontrole, você precisa ser esforçado, você precisa ter compromisso com os horários, de se alimentar, de fazer todo o tratamento. E tudo aquilo que eu não imaginava que pudesse viver, que era ter uma boa saúde, ter um bom sono, ter de volta a disposição para trabalhar, para sair, para fazer as coisas, tudo isso veio no pacote. Porém, eu olhei para a saúde, né? Eu queria, porque eu não queria morrer. Eu lembro que eu tomei essa decisão, porque a minha esposa é enfermeira, e ela atende pacientes domiciliares, cuidando de feridas, e fui atender um rapaz que tinha tido um AVC. E esse rapaz era jovem, tinha 40 e poucos anos, era magro, e era muito pesado para mover, tanto é que criaram as feridas ali nas costas dele. E eu pensava, meu Deus, com 170 quilos, se eu cair dentro de um quarto, se eu cair por algum desmaio, alguma coisa, minha esposa não vai conseguir, minha esposa tem 60 quilos. Então, eu tomei a decisão por isso, mas eu mirei na saúde, eu realmente pensava na saúde, eu não me importava tanto assim com a imagem, nem com a autoestima. Porém, eu posso dizer que depois da saúde, depois das taxas, depois do sono, depois de tudo isso, a coisa que mais me surpreendeu como resultado da bariátrica está sendo a autoestima. A maneira como eu me olho, a maneira como eu olho para a vida. Porque eu não achava que ou seja, a obesidade, essa doença chamada obesidade, porque a obesidade é uma doença, tem CID e tudo. Não, eu não imaginava que a obesidade me roubasse tanto isso. Então, se eu tô gravando hoje esse vídeo, é porque eu tenho um olhar para minha imagem melhor. Porque eu falava bem, pensava bem, escrevia roteiros, aliás, eu trabalho com isso há anos. E mesmo assim, eu não achava que eu pudesse fazer isso porque eu era feio, porque eu era gordo, porque eu era excessivamente gordo.
Então, tudo isso que está acontecendo agora na minha vida, eu atribuo a essa fase da autoestima, essa fase de se sentir bem saindo de casa, de se arrumar melhor, de sair em fotos. Eu tinha um horror a foto, não queria mais sair em foto nenhuma. Então, todas as vezes que eu penso nisso, eu olho como um dos maiores frutos. Então, esse vídeo é rápido, esse vídeo é justamente para, caso alguém esteja procurando, o que eu posso te dizer meu conselho é, procure a equipe multidisciplinar, psicólogo, fisioterapeuta, enfermeiro, médico, todo mundo, assistente social, todo mundo que vai te dar um parecer, que vai te dar um norte, mas, sobretudo, pense que você vai retomar a sua vida, ou talvez você vai descobrir uma vida que você nem lembrava que tivesse. Eu não lembrava que era legal viver assim, que era legal você se sentir bem quando botasse uma roupa, que era legal você pensar em criar novas coisas porque você está bem, porque você consegue dar conta, ou porque você consegue se enxergar melhor. Então, primeiro de tudo, pense nisso. Não dê ouvidos a quem não sabe o que você está passando. Eu posso te dizer que só você pode saber, porque a minha esposa estava do meu lado, ela via, mas ela não sabia o que estava passando na minha cabeça. As pessoas ao meu redor, todo mundo pode imaginar o que você está passando, mas só você sabe o que você está passando. A cirurgia ela ainda é o melhor tratamento, mesmo na era de canetas, ela ainda é um bom tratamento porque ela se prolonga. E o principal, se informe, busque, não tenha medo, porque vai ser uma cirurgia, eu vou ver cirurgia e depois eu não faço. Olhe, veja como é a cirurgia, veja opiniões de médicos, veja opiniões de outras pessoas que já fizeram. Também vai aparecer gente que talvez não teve o mesmo cuidado ou por alguma complicação vai falar mal da cirurgia, mas a maior parte das pessoas que fizeram a cirurgia, elas tiveram êxito. Essas pessoas que, de repente, querem te desanimar porque fizeram e diz que piorou a minha vida, as pessoas com que eu já conversei depois disso, todas elas se encontram muito bem hoje. Então, não tenha medo, procure. Se você quiser também conversar um pouco mais, pode falar comigo por aqui. Mas o principal saiba que existe uma vida além dessa obesidade que te afoga, dessa obesidade que te maltrata. Eu não falo isso como um influencer, como um coach, até porque não é o meu principal tema, não é a minha mensagem que eu quero passar aqui. Mas a ideia desse canal é trazer luz para coisas que parecem óbvias. Então, o que parece óbvio? Se eu emagrecer, a minha vida vai melhorar? Sim, parece óbvio. Mas de que maneira? Pois você vai se enxergar melhor, você vai ter mais saúde, você vai ter mais disposição. E tudo isso vai mudar a sua mente. No fundo, esse canal é para falar das coisas da mente. Então, a sua mente vai mudar porque você vai se olhar de uma outra maneira. Então, mesmo que você tenha preconceito, assim como eu tinha, se você era uma pessoa que achava que não era para você, que achava que era coisa de gente fraca, sinta-se fraco, sinta-se um fracassado, porque você só pode tomar alguma decisão, você só pode sair de algum lugar se você estiver nele. Então você só pode só pode conquistar algo se você estiver numa zona de fracasso. Se você estiver numa zona de fracasso achando que você está bem, você nunca vai tomar nenhuma decisão. Então sinta-se mal, porque é o primeiro passo. Eu precisei me sentir mal, precisei me sentir ameaçado de morte pelo meu próprio corpo para poder tomar uma decisão. E até hoje eu falo, foi a melhor decisão que eu tomei. Cuidar da minha saúde através da cirurgia bariátrica. Certo? Se quiser saber mais, pode falar comigo, mandar uma mensagem aqui, comenta aqui embaixo o que você queira saber. Ou me siga, se inscreva no canal e a gente vai tratar de mais temas da vida, da saúde mental, de hábitos, no geral, não só sobre emagrecimento, também aqui nesse canal, tá bom? A gente se vê.